e entrava no meu quarto, eu tirava as coisas que não prestavam, que orava por mim. E hoje eu oro para que eu não seja um filho. Eu oro para que o meu filho seja um filho do meu filho. Esse é o desafio. Você olhar tudo que você fez de errado e olhar para os seus filhos e falar, Senhor, que eles não absorvam. Então, eu louvo a Deus por poder estar aqui compartilhando daquilo que Deus colocou no meu coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Nós vamos ler o verso do 33. Foi assim que a palavra que ardeu no meu coração foi essa. Quando a pastora leu a abertura, eu entendi o que Deus queria falar conosco. Eu acho que o desafio de todo pregador, pastor, é ele conseguir transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração. E às vezes Deus coloca, pastor, uma palavra no nosso coração. Nosso desafio é conseguir transmitir para a igreja. Eu acho que todo pregador passa por esse desafio. Quantas vezes eu preparei a mensagem no meio da minha casa e a mensagem era boa, chegava no altar, eu não conseguia transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, presbítero. É o desafio de todo pregador. Eu acredito que todo pregador passa por esse desafio. Tem dia que a mensagem explode no seu coração, você fala, hoje eu vou conseguir entregar ela, e chega lá no altar. Parece que a gente se perde, né? As palavras fogem da mente. Mas eu tenho um desafio hoje de tentar colocar no coração de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. A semente dessa palavra possa ser viva e eficaz. João 16, verso 33, é um verso conhecido de toda a igreja, nos traz uma revelação. Verso 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu tenho dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Pode ser assim. É fácil e gostoso ler o Evangelho segundo escreveu João, discípulo amado. Eu sou apaixonado por ele. Pode ver que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu leio esse Evangelho. Esse Evangelho é rico, diferente dos Evangelhos sinóticos. Ele traz algumas revelações intencionais. Claro que cada evangelista escreveu em uma época um pouco específica. Então você vai ver a diferença do linguajar. Quando Mateus escreve aos judeus, ele quer revelar que Cristo é o Messias tão esperado pelos judeus. Quando Marcos escreve aos romanos, ele quer revelar que Jesus, sendo grande, se fez servo. Mostrando aos romanos que tinham mania de tanta grandeza que o maior de todos se fez pequeno e humilde. Lucas, por sua vez, o doutor, afirmando tudo aquilo que Jesus fez, testificando. Claro que o Evangelho de Lucas, ele é ligado com a carta ou o livro dos apóstolos, que é o Atos, é escrito a um homem e alcança os gregos. Então tem uma linguagem muito poética, muito profunda, porém, tudo que Lucas queria era descrever a vida do apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, ele vai contar a biografia de Paulo. Mas para que chegasse em Paulo, ele tem que começar com Cristo, porque não existe Paulo se não tiver Cristo. Não existe nossa história, nossa fundação, se não tiver Cristo. Então, Lucas, como é que eu vou chegar em Paulo? Eu tenho que começar com Cristo, porque tudo começa por ele. Ele é a raiz, ele é a rocha inabalável. Só existe ministério, só existe profeta, só existe pastor, só existe ministro, porque existe um que é grande, poderoso, suficiente para sustentar o nosso ministério debaixo da tua graça. Só que João, quando escreve, João alcança praticamente os gentios, porque ele quer descrever aditivos de Cristo. Ele quer mostrar. Observe que ele vai escrever, pastor André, e tem cuidado de escrever coisas que os outros não escreveram. Parece, pastor André, que João está lendo os outros evangelhos. Claro que não, mas parece que ele está olhando para os outros evangelistas e falando, não, tem que escrever o que eles escreveram. Você vê que o Espírito Santo está conduzindo ele a escrever uma carta totalmente diferente. Ele começa no capítulo 1 dizendo que ele é o Verbo. Se fez carne. No capítulo 2, ele fala, ele é o vinho novo. Observe que no capítulo 2, ele inaugura o ministério dentro.
vai escolher um casamento, vai escolher a primeira instituição, vai escolher família e vai realizar o primeiro milagre. E o primeiro milagre que João descreve é a transformação. Se eu não me engano, o último milagre em público que João vai narrar é a ressurreição. Capítulo 11, de Lázaro. É a última vez que Jesus aparece em público para realizar o milagre. Capítulo 12 encerra Maria entregando a sua maior adoração aos pés de Jesus. Capítulo 13 ele entra em um particular com os discípulos. Mas João é intencional, porque ele está dizendo: todos nós vamos chegar na ressurreição. Diga amém. Todos nós com Cristo morremos, mas com Cristo nós ressurgimos. Quem pode celebrar isso? Só que João é intencional em falar que o primeiro milagre é a transformação, porque ninguém vai chegar na ressurreição sem passar pelo capítulo 2. Ninguém chega na ressurreição sem ser transformado. Então ele vai preparar o campo. Percebe que ele vai crescendo. Capítulo 3 ele é o nascimento, ele é a nova oportunidade, novos começos. Capítulo 4 ele é a fonte inesgotável daquela pessoa que é vazio. Ele é a fonte do poço de insatisfação que uma mulher tinha. O capítulo 5 ele é a cura daquele que está no tanque, ele é água viva. O capítulo 6 ele continua crescendo, ele é o pão que desceu do céu. No capítulo 7 ele fala: ele é água viva. No capítulo 8 ele é o perdão da mulher adulta, ele é a luz do mundo. No capítulo 9 ele é a visão do cego. No capítulo 10 ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida às ovelhas. No capítulo 11 ele é a ressurreição da vida, aquele que crê nele ainda que esteja morto. É onde todo mundo reverencia ele, ele é o rei da glória Hosana. Ele é aquele que a mulher entra dentro do ambiente sem se preocupar com a multidão que rodeava ele, enquanto todo mundo queria ouvir: Lázaro, da onde Lázaro veio, como é que foi a ressurreição. Aquela mulher entra naquele ambiente, independente de Lázaro contando testemunho, ela vai aos pés de Jesus. Ela diz assim: Lázaro só ressurgiu porque é Jesus. Lázaro só tem uma história por causa de Jesus. Então ela vai entregar ali o seu melhor perfume, as suas lágrimas. Capítulo 3 ele é o servo, aquele que lava os pés. Capítulo 14 ele é o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15 ele é a videira verdadeira, e nós somos ela. O capítulo 16 ele começa dizendo: é necessário que eu vá. Aí a nossa pequena introdução desse verso que nós lemos, nós vemos Jesus, ele narrando no verso: eu tenho-vos dito isso. Observe que João revela tudo e agora começa a trazer um particular com os discípulos. Desde o momento que lava os pés já não é mais em público, a mensagem agora é particular. Talvez a mensagem de hoje não é para em público, é particular. Deus marcou encontro com você nessa parte. É um particular. Jesus diz assim: eu tenho-vos dito isso. Ele vai encerrar o discurso dele de despedida, preparando os discípulos talvez para a maior crise que eles vão enfrentar. Aqui dá um paradoxo para nós do evangelho que é pregado. Aqui eu sei que não, mas o evangelho de facilidade. Aqui dá um paradoxo, porque Jesus está dizendo assim: olha, o maior é o menor. Eu vou lavar os pés de vocês para que vocês entendam que o evangelho não vai te dar estar. É verdade, Jesus. O maior tem que ser o menor. Ele começa a dar uma confusão na minha cabeça quando eu vejo esse brilho do evangelho de hoje. Porque quando Jesus se encerra dizendo assim: olha, vocês vão enfrentar agora uma coisa difícil, por isso que é importante que eu vá, porque se eu não for, é tão pesada essa palavra que ele fala: necessário que eu vá. É necessário, porque se eu não for, eu não venho. E vocês não vão suportar. Se o Espírito Santo não tiver, é Jesus preparando ele para um momento de aflição. Emmanuel diz assim: a vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. E Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas a presença constante de vitória. Mesmo Deus. E eu fiz uma observação desse versículo que é muito conhecido. A primeira parte é: estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Porque nós estamos cansados de ouvir assim: você vai vencer, você nasceu para ser feliz. Ei, isso é na cabeça do diabo. E você está cheio de fato mesmo. Não sei se nós nascemos para ser felizes, mas nós nascemos para ser alegres. Porque a alegria e a felicidade é duas manifestações totalmente diferentes. A felicidade ela está condicionada a um momento, a uma festa, a uma dança, a uma bebida, a uma droga. Ela está condicionada a alguma coisa. A alegria. Oh, glória! A alegria está totalmente ligada em Deus. Por isso que a alegria dele é a nossa força. Diga amém. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dentro de uma
dentro de um calabouço, alegrai-vos, outra vez vos digo. Alegrai-vos de quem? Como é que pode? O cara está dentro de uma cadeia, com guardas, vigiantes, alegrai-vos. Para quem está fora? Só o que ele deve. Porque a alegria não está no momento. A alegria está em Deus. Você pode glorificar? Você pode bater na mão da pessoa que está do seu lado e falar para ela assim: o momento não define a tua história. O momento não pode definir quem é você. Então Jesus está dizendo: que coisas é essa? Jesus está preparando. Jesus estava preparando-se para a realidade da sua partida e para a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala que venha sobre nós o teu reino. Nós queremos ter as qualidades do reino quando a gente for. Só que Jesus disse que o reino dele não precisamos ir. Ele vem. Aleluia. Que a loucura de você entrar no mundo de um reino humano e trazer o reino de Deus. Por isso que quando perguntaram: Senhor, aonde está o teu reino? Ele vem, Deus está dentro de nós. Aí, quais são as características do reino de Deus que Jesus narra? Justiça. O reino de Deus tem o quê? Justiça. A segunda coisa, gozo. Significa alegria. E a terceira coisa? Paz. E o que mais? Tem dinheiro no Senhor. Eu sei que ele tem justiça, alegria e paz. Trazer essa existência e no discipulado que Jesus está dando para os discípulos agora, ele está dizendo assim: olha, eu tenho vos dito. Ele está fazendo uma panorâmica de tudo aquilo que ele pregou em particular. Quando os discípulos ficaram afoitos porque faltou o pão, quando ficaram brigando, você esqueceu o cesto. Aí Jesus disse: olha, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus que estão preocupados com essas coisas. Mesmo, Jesus. Jesus está ensinando, e é de fato, quando você se aprofunda um pouco mais, que na primeira multidão, na primeira multiplicação, o jovem entregou tudo, na segunda foi os discípulos que entregaram, e eu não posso afirmar, mas o texto faz com que a gente entenda que um pão foi guardado. Um pão foi guardado dentro do barco, porque tinha 8 e entregaram 7. Tinha um pão dentro do barco, porque o texto fala assim, que eles esqueceram o pão, senão consigo um pão só. Que quando alguém foi pegar no barco os pão, disse: vou guardar, não é porque faltar. Quem entende isso? O jovem entregou tudo e o discípulo guardou. Aí Jesus está dizendo: vocês têm olhos, mas não vê, porque a briga ficou no barco. Você não trouxe o pão. Não, você que esqueceu. Agora só tem um para nós dividir. Vocês não entendem. No capítulo 16, Jesus está falando: eu tenho vos dito. E esse tenho vos dito, ele está dizendo assim: não vai ser um mar de rosa. Por isso que eu vou deixar o Espírito Santo, para que ele possa conduzir vocês, para que ele possa mostrar para vocês, quando vocês se sentir só, sentir falta de alguma coisa, ele vai ser o que? Ele vai ser o consolo, ele que vai. E às vezes a gente vive no mundo e tudo que nós não temos, eu vou falar dentro da igreja, eu sou pastor de igreja, nós não temos mais paz. Nós temos e buscamos por cargos, buscamos por um cristianismo onde a satisfação é momentânea. Então nós procuramos um ambiente onde conforta a nossa alma. Então nós estamos indo à igreja para ter um conforto momentâneo. É como se, eu até brinco na igreja, não sei se eu posso falar aqui, é como se a gente usasse uma droga por um momento dentro da igreja e tornasse o nosso corpo. Eu até brinco lá, que eu não vou falar isso, não, eu brinco. Falei: você quer conforto? Uma maconha. Aí vai dar um conforto para você. É um momento, vai te apagar. E as pessoas estão fazendo a igreja como se fosse uma droga. Elas vão à igreja, pastor André, nós, não vamos falar pelas pessoas, não nós. E vamos à igreja para que o culto seja uma bênção e a gente se sinta um pouco mais aliviado. Só que nós não entendemos o que Jesus, ou a paz que Jesus oferece para nós. A paz que Jesus oferece para nós vai além da nossa racionalidade ou do nosso raciocínio. A nossa mente, ela não tem capacidade de entender o que Cristo deixou, a pessoa do Espírito Santo. Aleluia.
fora. O que parecia uma perda quando Jesus vai, Ele está dizendo assim: eu estou preparando vocês para a minha ida, porque parece que vai perder, mas vocês vão ganhar. Aleluia. Gente, amor, você pode celebrar comigo? Só que tem que sentir o Espírito Santo falando com nós hoje. Capítulo 16, Ele está preparando os discípulos para que eles possam suportar as aflições, e não tem jeito. A gente só consegue suportar as aflições se nós formos tomados do Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso dinheiro, não é pela nossa fama. Só existe uma coisa: tem gente que está cheia de dinheiro e nesse exato momento está em uma cama deitado, clamando, um vazio imenso dentro da alma. Tem gente que está agora no leito do hospital, clamando, mas não é pela enfermidade que está colocando ele lá, mas a alma vazia. Porque tem gente que está enfermo nesse exato momento, com um sorriso no rosto, porque a alma está cheia da presença do Espírito Santo. Só existe uma forma de nós vencer, de ser tomado por esse Espírito. Por isso que eu tenho vos dito. Aí eu tenho vos dito o quê? Eu até marquei aqui que não dá para entender a loucura do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Coríntios 1:13, se eu não me engano, 1:18, ele diz assim que a cruz é loucura. Porque falar de um Deus poderoso no século XXI, aonde prega que todo mundo tem que ficar por cima, e falar de um Deus que tem tudo, entrega tudo, para o mundo é loucura, ninguém nunca vai entender, mas para nós que somos salvos, a mensagem é uma loucura do Evangelho. Sem o Espírito Santo, e Ele é quem abre o nosso entendimento, fortalece a fé e nos faz amadurecer em Cristo. Sem o Espírito Santo, nós nunca vamos entender essa loucura de que eu tenho que me diminuir diante de uma pessoa. Quem tem isso? Somente o Espírito Santo pode me capacitar a entender que no meio das aflições da vida eu vou permanecer sem querer ser superior àquilo, mas entender que aquilo faz parte do processo, que o Evangelho ele não veio para me trazer mar de rosas, mas o Evangelho veio para me dar força, porque Jesus não veio aliviar, Ele veio te fortalecer. Amém. Há uma diferença muito grande aqui. A segunda parte diz assim: para que em mim tenham paz. Aqui está bem claro, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois um, e está onde? Enxertado em quem? Em Cristo. Aí, no verso 16, ele está falando do Espírito Santo, de repente ele fala assim: olha, eu tenho vos dito isso, para que em mim tenham paz. Essa paz não é ausência de luta, porque tem gente que confunde quando Jesus diz: nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo, condenação você não tem. Você tem dado glória mais forte, porque condenação você não tem. Condenação agora, não confunda a condenação com a aflição. É verdade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A paz que Ele oferece é o reino dele em nós. É a paz que a pastora pregou na abertura. É a paz que excede o entendimento. Não é Deus tirar, pastor André, as lutas. Eu estou pregando para quem tem luta. Alguém tem luta aqui? Não é possível. Só não, pede para você levantar-se. Todos nós temos. Aí a loucura do mundo, ele não vai compreender. Porque o mundo descabela. O mundo desespera. O mundo toma remédio. O mundo corta os pulsos. O mundo tenta pela sua própria força. O mundo muda de ambiente. O mundo sai de local. O mundo muda de empresa. O mundo faz tudo para buscar dessa paz. Aí quando eu olho para o Evangelho, Jesus está dizendo assim: eu estou falando tudo isso para que vocês em mim tenham paz. A paz não pode ser uma palavra da boca para fora. A paz tem que ser vivida, tem que ser um fato em nós. Sabe aquele dia que você está perturbado? Porque faz parte da nossa vida. Eu não sei você, vou falar de mim, que sou de todos aqui o mais pecador. Às vezes eu acordo perguntando: Senhor, coração apertado, sem motivo às vezes, coração triste,
repente eu estou chorando, às vezes buscando alguma coisa, almejando alguma coisa, que Deus já fez tudo. Aí de repente eu me pego sonhando tão longe, tão grande, de repente uma voz no ouvido. Você não precisa de nada disso. E às vezes você quer provar alguma coisa. Nós temos essa necessidade de autoafirmação. Por isso que quando Maria está numa festa, você faz o vinho, faz aí alguma coisa, ela está querendo uma afirmação, tem que provar que o gerente é Jesus. Então a gente precisa, às vezes, eu ando contigo, eu não vou fazer porque eu quero provar para você. E às vezes nós temos essa necessidade. Aí o Espírito Santo vem. Aí você vai chorando, você está sorrindo. Eu contei, lá na igreja tem um irmão, o Flavão, que ele faz hemodiálise, já faz 7 anos que ele está fazendo hemodiálise, não sai transplante. E teve um dia que nós fomos buscar um bolo para a igreja, eu estava no Ourinhos, na frente da Bongaria, e aí minha esposa foi lá, eu fiquei no carro, e ali eu comecei a chorar no carro, você sabe? Eu chorava no carro, eu chorava, ele chamando. Aí de repente, Deus me pegou dentro do carro, me levou lá na igreja, e eu vi a igreja de cima, e o Flavão com a máquina de cortar a grama da igreja, porque ele corta a grama da igreja, mancando assim, porque já operou os 2 joelhos, porque as cartilagens dele, os nervos vão ficando fracos, por causa da hemodiálise, a gente deve saber mais do que eu não sou doutor, mas fica fraco, e ele já operou os 2 joelhos, e ele lá assim, pastor André, cortando, aí o Espírito Santo falou, você está reclamando do quê? Porque se você tem tudo e está olhando para aquilo que te falta e deixando de observar o que você já tem, você pode ser contigo. Tantas coisas, Jesus está dizendo assim, olha, o benefício que eu estou dando para vocês não é a ausência da luta, mas é a permanência da paz. Em meio às lutas. Você consegue entender que benefício é esse? O médico chega para você e fala assim, olha, a doença que você tem é terminal. Aí você olha para ele e fala, glória a Deus. E é loucura, o médico como é que pode? Eu fui visitar agora um dos nossos pastores, foi no hospital na quinta-feira, no mês passado, foi na quinta-feira, na terça teve que operar porque estava com suspeita de câncer, o estômago, não é estômago, intestino dobrou, aí tinha um caroço, não é câncer, é câncer. E eu fui visitar ele logo depois da operação, o médico entrou na sala, rodeou, e ele deitado, ele é um pastor muito sereno, sabe, uma pessoa muito tranquila. Ele falou, doutor, pode falar tudo, já estou preparado. Eu, doutor, eu continuo nessa vibe. Ele falou, não é vibe, doutor, é fé. Se Deus tiver que me levar, ele vai levar, mas é o câncer que vai me matar. Uau, o doutor falou para a cara dele. É isso, é você surpreender, confundir a medicina com o teu comportamento. Porque a nossa vida está na mão do autor. Nós somos dele. Quem é dele? Que Deus nos dá. Ele está dizendo, essa paz que eu nos deixo, a paz que excede todo entendimento, a paz que no meio das aflições vai fazer você permanecer acreditando nele. Mateus Henrique diz assim, estar em Cristo é ser envolto nele, como não é estar na arca. Fora da arca havia condenação, e dentro da arca salvação. Fora de Cristo há juízo, mas em Cristo paz. O mundo está desabando, gritando por socorro. Dentro da arca está difícil. Não vou falar que dentro da arca é fácil, porque falar que está na igreja é. Tem os animais fazendo as coisinhas, tem lá na janela, ficar para fora. Tem um cheiro, mau cheiro da arca, não, a gente é pastor, a gente sabe o que eu estou dizendo. Mas quando você olha para a arca, para fora, você fala, está melhor que dentro. Lá fora todo mundo boiando, morrendo, desespero, e nós andando sobre as águas. Aleluia! Está todo mundo se batendo em nós. A paz vai ser. E amanhã como é que vai ser, meu irmão? Nós não sabemos de amanhã. A doença que tem mais matado hoje é a ansiedade, a depressão, o estresse. São exageros de preocupações. Aí você fica tão ansioso. Aí Deus está dizendo assim, eu quero deixar para vocês a paz. Cristo não apenas removeu a culpa do pecado, mas também a condenação do pecado. Ele venceu a cruz. Essa é a vitória. Essa vitória é compartilhada com todos que estão unidos nele. Por isso que, se você observar o versículo, há uma ligação totalmente dele.
para que em mim tenha paz. Não tem como ter essa paz se nós não estamos. Por isso que o capítulo 15, por isso que eu narrei João, para você entender a intenção de João. Eu tenho que ser aquele que foi enxertado em Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, eu não estou falando, irmão, que você não vai chorar. Não é isso. Eu não estou falando que você não vai ter medo, porque ter coragem não significa ter ausência de medo. O medo vai fazer parte, porque faz parte da nossa humanidade. Agora, o medo não pode ser maior do que a minha crença em Cristo. Porque eu preguei domingo, eu preguei de Jó, Jó 3, 25, fala assim, o que eu tenho medo sobre o rei. Eu falei sobre os 5 pontos do medo na igreja. Eu falei, o medo faz parte. Agora, se eu deixar o medo me dominar, eu me afundei nas águas. É o que aconteceu com Pedro. Enquanto estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre aquilo que estava lhe causando medo. Mas quando ele olhou para aquilo, o medo se tornou maior. Vencer e ter essa paz é olhar para a minha vida e ela está totalmente ligada em Cristo. A aflição real, que é o terceiro ponto, no mundo tereis aflição. Eu tenho dito isso para que ele tenha a paz que é certa. Aí ele continua dizendo, no mundo tereis. Primeiro ele fala da paz, depois fala da aflição. Ele não fala da aflição, depois da paz. Porque primeiro ele fala da paz para você aguentar a aflição. Estar em Cristo significa que nossa vida está tão entrelaçada com a dele, que nossa história passa a ser contada a partir da sua cruz e ressurreição. Aleluia. Eu estou enxertado em Cristo. Então, ele fala, no mundo tereis aflição. A aflição é real. A palavra aflição no grego, a pastora Lília vai saber muito mais do que eu, não sei nem falar essa palavra no grego, até anotei aqui, mas isso é tilips, é isso mesmo, que significa pressão ou prensa. Uau. Quando ele fala no mundo tereis aflição, ele está dizendo no mundo vai ser uma prensa. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando fala de prensa, fala de uva, para tornar o vinho. Jesus dele, e o primeiro milagre que fala em vinho, fala de azeitona para tirar o melhor. Então nunca foi castigo de Deus aflição. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, é necessário que passemos por grandes tribulações, grandes aflições, porque a aflição ela não nos mata. Se eu tenho uma paz, a aflição vai extrair de mim o melhor. Eu fiz aqui até um resuminho do processo. Vou acabar de falar. Só contar o relógio, não contar. Eu não sou treinado. Eu vou pegar, deixar o velho aqui. Glória a Deus. Primeira coisa, pastor Sandra, é a colheita. Deus escolhe. Só que a colheita ela tem um tempo certo. Nem verde, nem passado. Por isso que Salomão diz que há tempo determinado para todas as coisas. Existe um momento que Deus está colhendo. As uvas são colhidas no ponto certo de maturação. Depois da colheita vem a limpeza. Deus nos purifica. E tudo isso que Jesus está falando para os discípulos é o que ele vem ensinando. Deus purifica. As uvas são separadas, tiradas folhas, galhos e frutos estragados. Processo que às vezes nós temos que abrir mão. Eu preguei antes de nós entrarmos agora na primavera. Eu gosto dessas coisas loucas, sabe? Viagem às vezes. Eu tenho uma árvore na igreja lá que ela secou, ficou freia, o Caio falou, corta, se liga, velho. Ela secou, mas ela vai voltar a florescer. Aí eu, naquele dia, Deus está, eu vou pregar sobre isso, a estação da época. E eu comecei a estudar, porque é doideira, né? Quando chega o outono, que é antes do inverno, do outono, elas são obrigadas a abrir mão da beleza. Porque após o outono vem o inverno. E elas não vão sobreviver ao inverno. Então, se elas manter as folhas verdes, será um peso do inverno. Pode prejudicar as suas raízes. Olha que loucura. A natureza sabe o momento de abrir mão daquilo que é a aparência. Porque senão elas não florescerão.
A nossa vida é igual. Existem momentos que Deus vai tirar as folhas, tirar os galhos. Que as folhas, a beleza, lembra Jesus quando ele foi buscar? O que ele foi buscar? Filho? Foi filho? A filha? Foi não? Foi filho? Ele disse assim, segue. Por quê? Ela estava bonita, estava na sua época, mas talvez no outono ela não teve coragem de abrir mão daquilo que aparentemente era só beleza. Só que quando a árvore chega no outono e ela começa a ficar feia, ela suporta o inverno. E quem suporta o inverno floresce. É a fase onde Deus nos limpa. A terceira, depois que nós produzimos o nosso fruto, é onde somos a uva, nós somos esmagados para tirar o suco, que são as aflições. É onde agora vai extrair aquilo que não tinha valor, vai se tornar algo valoroso. Aquilo que era algo simples se torna algo extraordinário. Só que só vai acontecer isso se nós permitirmos a pressa, as aflições. Agora o evangelho de hoje promete que não tem que Deus vai aliviar. Quer alívio? Toma remédio. Deus vai te dar força, porque Deus vai te fortalecer. Aleluia. Depois, a quarta etapa é a fermentação, que é a transformação do Espírito Santo. É o capítulo 16. Espera aí, agora você vai fermentar. Por isso que Jesus fala assim: eu não vou colocar vinho novo no novo velho, porque o outro tem que estar preparado para a fermentação. Ele tem que ser flexível. Verdade. Porque senão ele vai romper. Aí tem gente que quer coisa nova, quer viver coisa de Deus, mas não passou pela pressa. Não passou pelo momento onde você agora não é mais aquele crente religioso, ou não é aquele também qualquer jeito. Você já foi passado e moldado por Deus. Aí Deus fala: chegou a hora de eu colocar algo novo, ou extrair de você o melhor que você nem sabia. São as fases que Deus vai, é a fermentação, é a transformação. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de peso de glória. Fé de arrepiar. Eu tenho que arrepiar, sabe aquela fé de menino que nós tínhamos? Eu pregava, eu ficava, o povo tem que chorar, não é possível. Porque para mim a mensagem era: eu não vou chorar. Hoje não, eu estou organizado, não sei porquê. A oração é fé. E essa fé é a fé que Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições. A aflição não vai te matar, ela vai te preparar. A vida cristã ela não é isenta de dificuldade. Na verdade, as dificuldades fazem parte do processo. Quando Deus chama Paulo, quando ele fala para Ananias, ele vai ver o quanto é bom sofrer. No reino humano, sofrer é bom. Se eu perguntar para você, quem quer sofrer aqui? Aí Deus fala que sofrimento é bom. Ele vai ver o quanto é sofrer. Porque o sofrimento, para Deus, é ferramenta. Para nós é luta. Para Deus, ele fala assim: olha, isso aqui é forte, porque Deus não te salva depois que você se prepara. Ele te salva e te prepara. É loucura. Porque Deus é tão louco. É tão louco. As coisas tão difícil de entender Jesus. É tão difícil de entender Jesus. Antigamente, né? Eu vou falar até para o nosso calendário. O calendário mudou, né? Porque hoje é domingo, primeiro dia. Né? Na lei, como é que funcionava a lei? Trabalhava, e no último dia, que é o sábado, né? O sábado, né? Aí agora ele inverteu o dia seguinte da graça. Nós estamos na graça. Aí mudou. Qual é o dia que você descansa? Puxa, que loucura é essa? Antigamente eu trabalhava para descansar, agora eu descanso. Você nunca pensou nisso? É Jesus. Antigamente, quando você sabe, eu fazia alguma coisa. E Jesus? Eu não faço passeio. Eu já faço porque eu sou. Quem está entendendo? Aí você olha para Jesus, ele faz por você. Ele tira
tira a condenação, agora te prepara para a salvação. Mas já me deu, ele já tirou, ele já me comprou. E aí? Agora eu vou te preparar. Vou te levar de alguém. Ah, você já é meu? Então eu vou colocar você na prensa. Por quê? A prensa vai extrair o glória.